Olá, meu nome é Maria Barbie, eu sou nutricionista, sou casada com o Fabrício, mãe da Isabela de 11 anos e da Maria Fernanda de 6 anos. Sou nutricionista há 13 anos, atuo como nutricionista na parte de educação nutricional e atendimento clínico. Hoje eu quero dividir com vocês, quero compartilhar com vocês a importância da nutrição. Você acha que a nutrição é importante para nós? Você acha que Deus criou a nutrição, a importância dos alimentos para a nossa vida? Por quê? Hoje nós vamos mergulhar nesse conhecimento e eu quero convidar você para participar comigo. Vamos lá? Então, mas o que é a nutrição? A nutrição é um processo de obtenção de vida, para nos fornecer vida. E vida através do quê? Dos alimentos. Esse alimento vai nos fornecer energia, fortalecimento, imunidade e faz com que o nosso corpo fique saudável e adequado para o seu funcionamento. O que tem a ver a nutrição com a Bíblia? O que a Bíblia fala em relação à nutrição? Eu trouxe um livro para vocês bem interessante do qual nós estamos lendo, O Poder dos 10 Mandamentos, de William Douglas. Ele fala dos 10 mandamentos, né? E eu creio que você conhece os 10 mandamentos. E um dos mandamentos importante é: não matarás. Você não matou ninguém, né? Espero que isso também não tenha esse incentivo no seu coração. Mas olha que interessante o que ele diz na passagem do livro. Eu vou ler para vocês. Você tem certeza que seus hábitos alimentares de comportamento não estão levando a uma espécie de suicídio lento e gradual? Ele diz: a maioria das pessoas reprova o suicídio com veemência. Contudo, algumas atitudes para o próprio corpo acabam por detonar falta de amor pela vida. E aí, você se ama? Você ama a sua família? O que você tem feito com a sua saúde? A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos moradia dele. E como nós estamos aprendendo em experiência do lar, uma casa organizada, uma casa funcional, uma casa saudável, é o que nós desejamos. E Deus nos vê como casa, como moradia do templo do Espírito Santo. E como está o seu templo? Como está a sua casa interior? O que você tem feito com a sua saúde? O que você tem colocado dentro do seu corpo? E mais, você tem matado a sua família? Nós, você, eu somos responsáveis pelo que nós colocamos na mesa dos nossos filhos, do nosso marido. Então, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Deus criou com maestria os alimentos e cada um deles tem uma função específica. Olha que interessante. Eu falo para as crianças que nosso corpo é como se fosse uma máquina. A máquina ela precisa de cada pecinha para estar funcionando. Então, o alimento tem essa função. De cada pecinha, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma função. Por isso é importante os alimentos. Por isso que Deus criou o alimento para nós. E se nós entendermos isso de uma forma que não apenas de forma de conhecimento, e sim de entendimento que entre no nosso coração e que nós entendemos que o Senhor se preocupa conosco em todas as nossas áreas da nossa vida e que até o alimento tem a sua função específica. E o nosso próprio Deus diz que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da presença, Ele é a fonte da nossa vida. Olha que interessante. Estudando a passagem, em Lucas 4:4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Como o nosso corpo precisa de nutrição através dos alimentos, a nossa nutrição vem da palavra de Deus, da busca de nos relacionarmos com Deus, de sermos filhas dele, pois só assim nós vamos ter energia para encararmos os obstáculos da vida, vai nos levar a crescer, a nos fortalecer contra os dias maus, e a nossa imunidade vem para sermos blindados contra o pecado, para nós vencermos contra o pecado. E por fim, traz-nos felicidade, mesmo nos momentos difíceis, pois entenderemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, o que você tem feito com o templo do Espírito Santo? De que maneira você tem cuidado do seu corpo? Como está a sua alimentação? Você já pensou que você é templo do Espírito Santo e o que você tem colocado dentro dele? Nós somos responsáveis pelo alimento que compramos e colocamos na mesa. Então vamos lá. Vamos juntas aprender o princípio da nutrição. O segredo da nossa alimentação está no equilíbrio. Como toda a nossa vida tem que estar em equilíbrio. Você já parou para pensar que quando você está fazendo uma preparação, você está adorando a Deus? Olha que legal, eu mergulhei na palavra de Deus para entender o que ele fala sobre alimentação, o que ele fala sobre o alimento. E como é interessante, em Levíticos 2:4 diz assim: e quando ofereceres oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos, de flor de farinha, amassados com azeites e corchirões, ázimos untados com azeite. Olha só, eu fui entender o que esse flor de farinha, o que esse bolos ázimos. Naquela época, no Velho Testamento, nós aprendemos que o sacrifício era um alimento, era um cordeiro, era um animal. E na época do tabernáculo, a gente já até aprendeu na experiência do lar, que a mesa que ficava dentro do tabernáculo existia o pão, que era o pão da presença. E de fato era um pão. E olha que legal, esse pão não se estragava, porque era a própria presença de Deus. E essa flor de farinha é o que? Naquela época não tinha moinho. Então eles peneiravam essa farinha, peneiravam uma ou duas vezes e formavam uma bolinha. Nessas bolinhas, essa era a flor de farinha. Com essa preparação, eles colocavam um azeite e viravam uma massa. Você não acha isso familiar? Com esse bolo de ázimos que a Bíblia relata, é como se fosse sonho. E isso era uma oferta ao Senhor. E olha que interessante, na nossa casa, quando nós estamos preparando uma refeição para os nossos filhos, para o nosso marido, nós estamos adorando o Senhor. E eu acredito que você, como eu, quando a gente chega numa casa, eu lembro muito da minha casa com os meus pais, com a minha avó, que eu morei com a minha avó um tempo, e a gente tinha o cheiro do pão. Esse cheiro de pão é maravilhoso. E sabe o que isso quer dizer? Quando alguém está preparando algo para você, ei, eu estou cuidando de você, eu estou aqui, eu amo cuidar de você e eu estou preparando algo para você. Então, a partir de hoje, quando você fizer qualquer preparação, você faça adorando ao Senhor, que não seja um peso para você, mas que seja um momento da sua adoração a Deus. Então, hoje nós vamos mergulhar nisso, hoje nós vamos aprender sobre isso, sobre a nutrição. E quanto a nutrição pode contribuir na nossa vida. Vamos lá? Então agora nós vamos aprender qual é a função dos nutrientes. Olha que importante. O alimento, ele que nos oferece os nutrientes. Nós dividimos os nutrientes em duas classes, o macronutriente e um micronutriente. E nós encontramos os nutrientes, como eu havia falado, nos alimentos, certo?
Então vamos lá, macronutriente. Macro é uma molécula grande. Nós encontramos 3, o carboidrato, a proteína e o lipídio. O que é carboidrato? Para que serve o carboidrato? O carboidrato é uma fonte de energia. Para que eu preciso de energia? Eu preciso de energia para correr, para pular, para brincar, para estudar, para organizar minha casa. Eu preciso de energia para isso. E eu encontro onde? Eu encontro em farinhas, né? Farinhas integrais, farinhas de trigo, amêndoa, em pães, macarrão. Então assim fica mais fácil para a gente entender. Proteína. Nós dividimos a proteína em 2 classes. Nós temos a proteína animal e a proteína vegetal. A proteína animal, já diz, é fácil, que vem da fonte animal, são as carnes, né? Carne, os queijos, os iogurte, são proteínas animais. E a proteína vegetal nós encontramos nos feijões, né? Em algumas castanhas. E para que serve a proteína? Por que é importante a proteína? A proteína ela é responsável para o nosso fortalecimento. Ela é responsável pela nossa cicatrização, para nos deixar o nosso corpo forte e fechar a cicatriz quando a gente se machuca. E por fim, nós temos os lipídios, ou chamamos de gordura. A gordura, para o nosso corpo, você vai perguntar, mas a gente precisa de gordura? Sim, nós precisamos de gordura, mas nós precisamos de gordura boa. E essa gordura é como se fosse uma proteção do nosso corpo. Ela serve para proteger os nossos órgãos. Então, é importante a gente ter essa gordura. E a gordura boa vem de qual é a fonte de gordura boa? Nós temos os óleos vegetais, as amêndoas, as castanhas, são gorduras boas. Certo? Fechamos o que é macronutrientes e o micronutrientes. O que é o micro? Micro é uma molécula pequena. Micronutrientes são todas as frutas, verduras e legumes. São as vitaminas e minerais. Aonde eu encontro vitaminas? A maioria é nas frutas, verduras e legumes. Por isso é tão importante nós consumirmos as verduras, os legumes, todos os dias. Porque lembra como eu falei, cada um tem a sua função. Então por isso que é importante um prato colorido, como a gente diz. Não apenas um prato colorido. Digamos assim, eu só como arroz e feijão todos os dias. Será que eu estou suprindo todas as necessidades do meu organismo? Será que a minha máquina está legal? Será que o meu funcionamento está legal? E uma parte importante da nossa aula é que nós precisamos manter o rodízio do nosso alimento. Que às vezes a gente fica na mesmice o mês todo, o ano todo, a vida toda. Eu só como isso e acabou. E sempre nós vamos ter uma deficiência. E essa deficiência vai dar ou uma queda de cabelo, a unha quebrada, a pele ressecada. Então, em outras questões, iremos falar agora sobre a microbiótica intestinal. A microbiótica intestinal é onde são micro-organismos. O nosso corpo é formado por micro-organismos. E essas bactérias, elas ficam, a maioria dela fica armazenada no nosso intestino. E olha só que interessante, ela precisa ser alimentada, para a gente ter uma colônia de bactérias boas, nós precisamos ingerir alimentos saudáveis, porque a gente precisa de bactéria no nosso corpo boa. Quando nós não temos essa alimentação adequada, esse rodízio de alimentos, quando nós consumimos alimentos que não são saudáveis, quando nós não temos essa rotina diária de troca de alimentos, o que a gente faz com essa colônia? Nós começamos a destruí-las. E eu ensino as crianças de que maneira? Quando a gente começa a destruir, a gente começa a ganhar mais bactérias do mal e menos bactérias do bem. E o que eu faço? E quando acontece isso, nós temos a disbiose intestinal, que é um desequilíbrio. E aí pode ocasionar várias patologias, entre elas depressão, ansiedade, desenvolver alergia alimentares. E para que nós possamos ter um equilíbrio, nós precisamos
alimentarmos de comida de verdade, que nada mais é as frutas, verduras e legumes e tudo aquilo que eu falei sobre os macronutrientes. Hoje se estuda muito sobre a microbiótica intestinal, que é muito importante nós cuidarmos do nosso intestino. Não apenas e repararmos como que está o nosso cocô, o cocô do seu filho, o seu cocô, como que está? Será que está faltando água? Será que eu não estou ingerindo água? É importante porque é através dali que você vai observar vários tipos de doença. Então agora a gente vai para a prática. Você chegou do supermercado, fez a sua feira, comprou frutas, verduras, legumes e agora o que fazer? Então a gente vai fazer o passo a passo de como higienizar suas frutas, verduras e legumes. Então a primeira coisa, você começa a parte da higienização. Então você começa pelas folhas, você lava as folhas em água corrente e coloca numa bacia. Aí você vai colocar água e vai deixar de molho a sua hortifruti com um produto. A cada litro de água, você vai colocar uma colher de um produto. Você pode usar ou a água sanitária, ou tem esse produto já que você pode utilizar. Chama Utile. A cada litro de água, você usa uma colher de sopa. Aí você deixa de molho. Olha só que interessante. Na época sem essa pandemia que nós estamos vivendo, em coronavírus, a gente deixava 15 minutos. E hoje os artigos estão mostrando que nós precisamos deixar 30 minutos. Então você deixa 30 minutos, deixa de molho e depois a gente vai centrifugar e armazenar esse produto. Enquanto faz isso, você pode agilizar a sua cozinha lavando as frutas, lavando as abóboras. Depois de meia hora, você enxágua essa água, passa mais um pouco de água e vamos para a centrífuga. Esse equipamento, gente, auxilia muito a gente. Por que a gente precisa deixar o nosso alimento seco? Quanto menos umidade, a probabilidade dele estragar é menor. Então existe esse equipamento muito legal, chama centrífuga, que você vai tirar toda a umidade desse alimento. Feito isso, nós vamos armazenar. E agora, para armazenar, você pode armazenar em potes de plástico ou em potes de vidro. A única diferença é que a gente não pode usar esses potes, por exemplo, no micro-ondas, né? Então, se você quiser, você pode utilizar tanto de vidro quanto de plástico. Esse aqui tem uma gradinha própria, né? Se tivesse água, ela ia escorrer. O mais legal é você colocar um papel toalha ou um guardanapo, porque se tiver ainda água, ela absorve essa água e dura mais tempo a nossa folha. Aí você armazena como você quer, a gente deixa arrumadinho as folhas. Esse cheiro verde, tem gente que prefere deixar já ele picado e pronto para consumo, fica à vontade. Tem gente que gosta de usá-lo todo dia. Então e para fechar, nós fechamos com o papel toalha. Esse papel toalha, ó, por mais que a gente seca, ainda tem um pouquinho de umidade. Aí você fecha e armazena na cozinha. Quanto tempo você pode usar? Até 15 dias. Você pode usar essa salada, se ela não tiver murcha, você pode usar. Tem salada que dura mais tempo ainda. No processo de frutas, a gente faz a mesma coisa, o mesmo processo de verduras. Então, nós pegamos, por exemplo, a maçã, passamos a água, colocamos na bacia, a pera. Eu posso colocar, por exemplo, a abóbora junto? Posso, não tem problema. E aqui é interessante, se você tiver uma escovinha, às vezes ela vem com terra. Você faz toda essa higienização mecânica, tira a terra e coloca junto ali. Colocamos o tomate, o pimentão e deixamos de molho. É a mesma quantidade. Para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa do produto. E deixamos meia hora.
ok. Para armazenar, você não precisa centrifugar suas frutas, suas verduras e seus legumes. Você não precisa fazer isso. Aí vai de você, se você quer armazenar na geladeira ou fora da geladeira. Eu vou falar a minha rotina. Eu prefiro deixar na geladeira. As minhas crianças preferem comer uma frutinha mais fresquinha. E elas abrem a geladeira e já está limpa, já pode consumi-la. Ok? Então essa é a parte de higienização de verduras e de hortifruti. Então agora nós vamos aprender a técnica do branqueamento. A técnica do branqueamento é onde nós elevamos a temperatura do nosso alimento e depois nós resfriamos esse alimento. Isso vai fazer com que seu alimento não perca as propriedades nutricionais dele. Isso para a nossa rotina da nossa casa é muito legal. Você pode fazer essa técnica e deixar esses alimentos já congelados, pronto para consumo. Olha que legal. Então você precisa de uma panela. Nessa panela você pode ter essa parte aqui para colocar o alimento, uma panela a vapor. Se você não tiver, não tem problema. Você pode fazer direto aqui. Então, ferveu a água, você coloca o brócolis, a gente pode fazer já tudo junto. O brócolis e vamos usar a couve-flor. E nós vamos deixar cozinhar esse alimento. O que vai diferenciar é o tempo de preparo de um alimento para outro. Por exemplo, essa vagem você cozinha mais tempo e essa menos tempo, né? Você pode fazer essa técnica para qualquer alimento. Nós temos abóbora, cabotiá, batata doce, a beterraba. O que eu faço com a beterraba? Você pode cozinhá-la normalmente. Você tira, faz um processo normal e só para você armazenar, você tira da casca. Eu em casa já deixo cortadinho, já enquadradinho. Depois nós vamos aprender como que a gente armazena. Então, por que a gente faz todo esse tipo de preparação? Primeiro, a cozinha ela precisa ter rotina. Nós precisamos nos preparar, nos organizar, para a gente não ter desculpa de dizer, hoje não deu tempo de fazer uma salada. Então, essas técnicas, ela pode ser para você consumi-la como salada, por exemplo, a vagem, o couve, ou se não, você já pode deixar armazenado para fazer um purê, para deixar para fazer uma sopa, para você fazer um ensopado que ele já está pré-preparado, já está pré-cozido. Então, o tempo que você demoraria na cozinha, uma meia hora, você consegue otimizar em 20 minutos. Então, olha que cor linda que vai ficar desse brócolis. Depois que nós fizemos essa técnica, lembra que eu falei que nós vamos resfriar. Nós transferimos para água gelada. Quando a gente leva esse alimento para água gelada, nós quebramos todo o processo de cozimento. Ele para de cozinhar. Aí a gente deixa o brócolis e a couve-flor, nós cozinhamos aqui em torno de 5 a 10 minutos. Como que eu sei que ponto que é ideal? Quando eu consigo passar o garfo e o garfo entra dentro do brócolis. Esse é o ponto. A abóbora, a batata doce, você pode utilizá-la, pode deixar mais tempo. Se você quiser otimizar também o seu tempo, quem tem em casa disponibilizar essa fritadeira elétrica. Aqui você consegue fazer, por exemplo, a cabotiá, a batata doce, você corta em rodelas, você não precisa só usar o seu tempero e colocar aqui dentro sem óleo, sem nada, e em 20 minutos, 15 minutos sua batata está pronta. Você pode consumir ela como batata chips, você pode amassar e daí se quiser fazer um purê. Lá em casa a gente consome ela inteira. Com a casca a gente faz toda a parte de higienização, limpamos bem ela e a gente usa aqui dentro, certo? Deixado 5, 10 minutinhos, você tira. Se você for armazenar em pacotinho, se você for guardar, você tem que escorrer bem esse alimento, deixar sair bem a água para você poder congelar, tá bom? Então a gente vai agora para a parte de armazenamento. Então a gente escorre, né? Escorre a água e daí nós vamos armazenar. Você pode armazenar ele em pacotinho com zip, porque vai para o freezer. Você pode deixar à medida que você vai consumir durante a semana.
Por exemplo, eu quero comer essa semana, né, salada de brócolis com couve-flor. Eu posso deixar preparado assim. Eu só quero armazenar, por exemplo, só o brócolis. Eu guardo só o brócolis. Aí é a sua rotina da sua casa. Como você vai determinar esse cardápio da sua casa? Então, depois de colocado a quantidade que você vai oferecer durante a semana ou durante um dia, você tira todo o ar dentro do pacote. Você pode fechar. Se você não tiver esse pacotinho de zip, você pode usar aquele que a gente tem no mercado, que é um pacotinho de fruta. Só que uma coisa muito importante, a gente precisa identificar esse alimento, né? Colocar a data, né? E o que é, se você quiser. Aí sim você pode armazenar dessa maneira dentro do freezer. Esse alimento ele pode durar até 6 meses no freezer. Se você descongelar ele, uma vez descongelado, a gente não pode mais recongelar. Nós precisamos consumir esse alimento. Se você quiser deixar kit pronto de sopa, por exemplo, você pode fazer a abóbora, a cabutiá, a batata e já deixar pronto o teu kit sopa, por exemplo, você pode deixar. Aí vai da sua organização, da sua criatividade. Se você quiser deixar os purês, pode deixar tudo pronto. Facilita muito mais. Agora nós vamos falar um pouco sobre alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Olha só, lembra que eu falei para vocês a respeito da nossa microbiótica intestinal? Pois bem, é os alimentos que nós comemos que vai nos dizer se nós temos uma microbiota saudável ou não saudável. E tudo isso através do alimento. Então, o que é alimento in natura? Aí fica fácil, é tudo que é natural, tudo que eu consigo pegar e consumir e comê-lo. Então, nós temos as frutas, nós temos as verduras, os legumes. Olha que bacana, sabe aquela fruta tua que você não tá legal, que já a cara dela não tá muito bonita? Por exemplo, aqui é a uva, ela já tá em pacotinho, ela vai para o freezer para virar suco. Então, a gente consegue armazenar esse alimento, a gente não precisa jogá-lo fora, a gente pode consumir dessa maneira. Aqui nós temos manga e também dá para você fazer dessa maneira. Aqui você pode fazer a polpa do suco, por exemplo, do limão, né? Você já deixa pronto, você só tira da forminha de gelo, coloca no pacotinho e vai consumindo o que você quiser. Você pode fazer até o seu tempero de molho de tomate, por exemplo, você pode fracioná-lo dentro do potinho de gelo, armazenar e consumir ele durante a sua semana. Então, assim, produtos in natura é aquele produto que eu consigo consumir ele no natural, né? Nele pronto. Um alimento minimamente processado é aquele, por exemplo, que eu preciso processar. Por exemplo, grão de bico, eu preciso preparar para consumir. O feijão, né? Eu preciso processar para comer. O arroz. Aqui nós temos sugestões, por exemplo, grão de bico. Ele já está cozido, está pronto, porcionado para a salada do dia. Daquela maneira que a gente aprendeu sobre armazenamento. Aqui está o feijão. O feijão existe, você vai ver a sua rotina. Você pode deixá-lo ele cozido, sem tempero, toda vez que você for fazer o seu feijão, você pode temperá-lo, ou você pode deixar cozido, já porcionado, temperado. Então, esses alimentos são os alimentos que ele não tem ele é minimamente processado. Agora, o ultraprocessado, então já aumenta o nível aí, são os alimentos que é muito fácil de entender. Aquele que você abre e pronto, você pode consumir. Esse alimento, ele muda muito a nossa microbiótica intestinal. Esse alimento ultraprocessado é o alimento que mais prejudica a nossa flora intestinal, o nosso intestino, e não é um alimento de verdade. Né? Então aqui a gente tem várias coisas para a gente aprender, por exemplo, os nuggets, os chips, o famoso macarrão instantâneo,
o doce, o avelã, né, com cacau, né, propriamente dito. E olha só que interessante, eu queria mostrar para vocês as diferenças dos iogurte. O iogurte ele precisa ter só apenas 2 ingredientes, que é o leite e o fermento, que vira o iogurte. Quando o iogurte ele tem frutas, ele tem outros alimentos embutidos, ele não é um alimento saudável. Como que eu vou saber? Para tudo, nós precisamos aprender a identificar a informação nutricional. O que é isso? Atrás de todos os alimentos, nós temos lá com letrinha bem pequenininha o que tem dentro desse alimento, a lista de ingredientes. Olha que interessante, eu vou ler para vocês. Nesse iogurte natural, ele diz que só tem 2 ingredientes, que é o leite e o fermento. Ele diz leite pasteurizado integral e fermento lácteo. Vamos pegar um outro iogurte, a cor mais bonita, que diz, quando você olha para a imagem, você consegue já visualizar framboesas, morango, então a gente já olha com os olhos e fala, nossa, esse é mais saudável. Vamos lá ler a lista de ingredientes. Leite integral, preparado com leite integral, reconstituído, preparado de mel. Aí, entre aspas, está escrito xarope de açúcar, água, amido modificado, mel, conservante, sorbato de potássio, calda de fruta, ou seja, não é a fruta in natura, água, açúcar, e nessa calda é feita com água, açúcar, morango, aroma, amora, framboesa, espessante, goma xantana, aromas naturais de morango, amora, framboesa, acidulante, ácido cítrico, corante natural, conservante, leite em pó, etc, etc, etc. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquele nome que você não entende, é o que você não tem na tua cozinha, é o que não faz bem pra gente. Então fica muito mais fácil de entender. Quanto mais nome, quanto mais ingredientes tiver no teu rótulo, quanto mais informação ele conter nesse alimento, não vai ser um alimento tão saudável. Por que eu vou falar? Por que disso? A lista de ingredientes, a legislação é que tem que ser um alimento, a descrição tem que ser decrescente. Ou seja, do maior para o menor. Aí cabe aquele alimento integral que a gente costuma comprar. Muitos nutricionistas, profissionais da área da saúde falam, consome pão integral, macarrão integral. Quando você ver o rótulo, você tem que visualizar. Então pensa bem, ele tem que ser do maior para o menor, ou seja, do maior ingrediente para o menor ingrediente. Então, para um pão, o mais importante é a farinha, só que tem que ser a farinha de trigo integral. Se não for esse, ele não é um alimento integral. Então, nós lermos a informação nutricional de um alimento é de suma importância. É importante a gente aprender aqui que o alimento embutido, enlatado, esses alimentos em conserva, ele tem um produto para deixar mais tempo de prateleira, ou seja, o maior prazo de validade desse produto. E nesse prazo, o que consta? A maior quantidade de sódio, que pode aumentar a pressão arterial e entre outras patologias. Então, assim, às vezes a gente acha que comer um milho enlatado todos os dias, eu estou comendo algo bom, algo saudável, que é o milho. Mas a gente esquece como é o armazenamento. E esse armazenamento ele tem muito teor de sódio, conservantes, aromatizantes, que prejudica e muda todo a nossa microbiótica intestinal. Então, isso a gente não pode consumir? A gente pode consumir. Mas aí cabe a nós termos discernimento, sabedoria vindo dos céus, através de Deus, para nós termos equilíbrio. Aqui que a gente precisa ter o domínio próprio, que nós falamos lá no começo, pedindo os frutos do Espírito para a gente conseguir manter uma alimentação saudável e equilibrada. Agora a gente vai aprender sobre como fazer um tempero saudável. O que acontece conosco?
Hoje os temperos prontos, ele tem um excesso de sódio. Por exemplo, paciente que tem pressão alta, eu não consumo sal, mas usa todo aquele tempero pronto. Esse tempero pronto tem um grande teor de sal, de sódio, e esse sódio aumenta a nossa pressão arterial. Então, eu vou mostrar para vocês opções que a gente pode manter um alimento saudável dentro de casa com temperos saudáveis. Então, hoje a gente vai falar sobre ervas e especiarias. Se você tiver na sua casa, como nós temos aqui, por exemplo, alecrim, manjerona, manjericão fresco, o ideal é você consumi-lo quando já está preparado. Como assim? Finalizou o seu prato, você acrescenta. Se não for dessa maneira, você usa ele desidratado. Então a gente vai fazer aqui um tempero para vocês. Então você pode pegar no liquidificador, você pode usar, por exemplo, eu vou dar uma receita padrão. Vamos usar um por um, ok? Então a gente vai ter aqui alecrim, a gente tem aqui cominho, nós temos, cominho, tomilho, aqui nós temos orégano, uma colher de cada, colocamos tudo no liquidificador. Nós temos páprica doce, nós temos açafrão, açafrão é um alimento anti-inflamatório. Aqui vai do gosto, tá, gente? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. E nós temos aqui coloral. Colocamos também. Esse tempero você pode fazer pode temperar carne, pode temperar frango, pode fazer o seu arroz. E a gente usa o sal. Me perguntaram qual que é o melhor, sal grosso, sal do Himalaia, sal marinho. O ideal é você usar o sal grosso e você pode liquidificar, que ele fica dessa maneira, ou se não o sal marinho, que a gente vai colocar. E a gente liquidifica isso daqui, vira o nosso tempero saudável. Então depois que nós liquidificamos, ele ficou pronto, olha que legal. E você pode guardar, armazenar aí por um ano, você pode guardar e você pode estar utilizando nos temperos. Olha que bacana. Na minha casa, eu faço de que maneira? Eu pego alho, eu já compro alho, descasco, nessa mistura aqui eu coloco o alho. Só que a diferença desse tempero é que assim eu tenho que armazenar fora da geladeira, não há necessidade de armazenar na geladeira. Com o alho eu armazeno na geladeira. Quando eu faço isso, eu coloco o cheiro verde. Então assim, já fica, para mim, para o meu paladar, fica muito mais fácil para eu temperar um feijão, temperar um arroz. Então já fica preparado, já fica semi-pronto para eu não precisar descascar o alho. Fica a dica aí para vocês. E aqui nós temos uma mistura para uma refeição doce. Nós temos canela, cardamomo e noz moscada. Isso aqui você pode consumir com fruta, você pode consumir com leite, fazer uma vitamina, por exemplo, com leite e frutas e acrescentar isso aqui que fica muito gostoso. Uma pergunta que todo mundo quer saber: como fazer para os meus filhos comerem frutas, verduras e legumes? Essa é uma pergunta que paira e é uma pergunta que é constante para nós profissionais da área da nutrição. E eu quero falar para você, mãe principalmente, que a educação é através de exemplo. Então seu filho só vai consumir se você consumir e se isso for rotina da sua vida. E se você me responder, mas eu faço isso, eu consumo, eu como todos os dias, não se preocupe. Porque uma hora ele vai estimular, ele vai querer provar isso. Porque ele vai lembrar, mesmo se ele for morar, ele está adolescente, vai embora, ele vai estudar fora, mas ele vai lembrar, a minha mãe fazia esse tipo de preparação para mim. Então, não tenha medo, não desestimule. Não é porque ele não consome que você não vai fazer, pelo contrário.
Faça todos os dias, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo para você ter sabedoria, criatividade, apresenta os alimentos de uma outra maneira, em formas de bolos. Mesmo que a gente perde um pouco a propriedade nutricional, mas a gente está oferecendo algo para ele em soufflé, em suco, assado, cozido. De alguma maneira o seu filho vai provar. Não seja você a desestimular o seu filho. Que você seja, sim, uma construtora, uma guardiã do seu lar, oferecendo uma alimentação para o seu filho saudável, mantendo esses valores nutricionais e que você traga vida para dentro da sua casa. E é isso que a nutrição faz, ela traz vida. E que você traga vida para a sua família. Que você não mate a sua família como a gente conversou no começo, mas que nós possamos levar vida para a nossa família. Esse é o meu desejo. Obrigado por vocês acompanhar essa aula. Fiquem com Deus e Deus abençoe.